Vamos aprender a ter uma comunicação de milhões? O vídeo de hoje, inclusive, é atendendo a pedido de vocês. Em vários comentários dos vídeos anteriores, vocês elogiam a minha comunicação, a minha postura, e aí pediram para eu vir aqui ensinar técnicas de comunicação para vendas. E é exatamente isso que você vai aprender aqui agora. Nós estamos subindo a régua de vendas do mercado com um conteúdo de altíssimo nível e eu fico muito feliz com os comentários de vocês, mas ainda mais quando você volta aqui e fala comigo: Carol, eu estou vendendo com muito mais confiança, eu estou sabendo negociar, eu estou sabendo como conduzir a venda. É isso que me deixa feliz. Resultados, tá bom? E aí, você já chega aqui no canal, se você é novo, obviamente, se você realmente leva a sério esse assunto de vendas, você tem que ser inscrito aqui, você tem que ativar as notificações, porque aí assim que eu postar qualquer coisa, você é o primeiro a assistir antes do seu concorrente, tá? E de acordo com vozes da minha cabeça, quem se inscreve no canal bate meta de vendas muito mais rápido, tá? Ó, vamos lá. Por que eu tenho que me comunicar melhor, Carol? Porque, obviamente, se você não se comunica bem, você perde algo que é fundamental em vendas, que é a sua credibilidade. A pessoa que sabe se comunicar bem, com confiança, com clareza, ela é o tipo de pessoa que tem muito mais vantagem competitiva no mercado. E todo mundo quer saber falar bem e tudo mais, mas por onde que eu começo, né? Como que eu faço para melhorar a minha comunicação? Qual é a melhor comunicação para o meu negócio ou para o meu produto? Para começar, você vai esquecer o seu produto ou serviço aqui. O que você vende é irrelevante. O que me importa é como você vende. Porque, eu já disse isso outras vezes, quem não sabe vender uma coisa é porque não sabe vender nada. Então foque em desenvolver você, as suas habilidades de comunicação, de negociação, de posicionamento, tá? As suas técnicas de vendas, aí o produto entra depois. Primeiro tem que ser você, tá bom? E aí, vamos lá. Qual é a melhor forma de comunicar? A forma que o seu cliente gosta. Mas como que eu vou saber qual que é a forma que o meu cliente gosta? Olha, geralmente nós gostamos de pessoas parecidas com a gente. Então você vai precisar de moldar a sua comunicação ao jeito do seu cliente. Gente, vendedor, e aqui entra todas as profissões porque todos nós somos vendedores. Vendedor tem que ser camaleão. A gente adapta a cada cliente. A pessoa que fala comigo assim: eu vendo para todo mundo igual, eu trato todos os clientes do mesmo jeito. Tá errado, porque você tem que vender para cada um da forma que ele deseja comprar, certo? Então, a partir de agora, você será de acordo com o que o seu cliente é. Você já reparou um negócio? Quando você era criança, às vezes você tinha muita amizade com um primo seu, com um vizinho seu. E aí, quando vocês foram crescendo e você foi moldando a sua personalidade, você se afastou dessas pessoas. E por que isso aconteceu? Porque às vezes essas pessoas, elas começaram a ter atitudes e comportamentos e crenças completamente diferentes das suas. Então, você não quer do seu lado uma pessoa o oposto de você, uma pessoa que fica desaprovando o tempo todo aquilo que você pensa, aquilo que você faz. Você quer pessoas um pouco parecidas. E isso acontece em vendas também. Para o cliente gostar de você, você vai ter que ser um pouco mais parecido com ele, tá bom? E aí, voltando aqui para essa parte da comunicação, quais são os pontos que você vai se atentar? Primeiramente, a articulação, a falar. Você já reparou que tem gente que parece que tá falando para dentro? A pessoa fala, mas você não entende o que ela tá falando, dá vontade de você falar assim: meu filho, eu vou te dar um tapa nas costas pra ver se você desembucha o que você tá falando. Aqui em Minas a gente fala isso, desembucha. Então, essa pessoa parece que ela não fala pra fora, ela tá falando pra dentro. E isso é treino, tá? Quando eu comecei a gravar os primeiros vídeos, gente, era um terror, era péssimo. E eu, às vezes, não tinha essa facilidade para articular bem as palavras. Como que você faz para melhorar isso? Primeiro, abrir a boca para falar mesmo, tá vendo? Repete comigo, ó, A, E, I, O, U, tá vendo? Tem que mexer o rosto mesmo na hora que você está conversando. Agora, se você conversa só com a boca assim, olha, eu estou te explicando, tá vendo que o negócio não sai? É isso que você tem que treinar, tá? A falar a palavra completa. Aqui em Minas também a gente tem essa mania de engolir, tem hora, umas palavras, sabe? Eu tenho até que me controlar. Mas eu falo que assim, tem gente que me pergunta, né, sobre sotaque, se o sotaque pode atrapalhar e tal. Eu não acho que o sotaque atrapalha tanto assim não, apesar que quando você está negociando com um cliente que é de outro estado, completamente diferente do seu, às vezes para criar conexão com essa pessoa vai ser um pouco mais difícil, mas eu não vejo tanto problema nisso não. Vamos falar do que realmente importa, tá? Outro ponto que você vai prestar bastante atenção agora, o seu tom de voz.
E o tom de voz aqui, ai Carol, como que eu faço para melhorar? Porque eu quero ser um pouco mais incisivo. Calma lá, você não tem que ser incisivo, tem os momentos para você ser incisivo. Vou te explicar, e nem é incisivo, tá? É um pouco mais firme na comunicação. Por exemplo, o seu tom de voz na abordagem ao cliente, ele não é o mesmo da quebra de objeção. Completamente diferente. E a gente tem que treinar, moldar o nosso tom de voz, porque tem gente que vai mandar áudio pro cliente, a pessoa conversa para dentro e ainda fala num monotom. O que é monotom? A pessoa que não tem variação vocal. Eu lembro de um professor meu na faculdade, gente do céu, se eu não me engano, ele tinha doutorado, o cara era expert mesmo, muito bom, só que a aula dele era mega cansativa. Quem já teve um professor desse jeito aí sabe, era chata pra caramba, podia entrar sapucaí dentro da sala, que o tom de voz dele continuava do mesmo jeito, a explicação. Então era muito chato. Ninguém gosta de conversar muito tempo com uma pessoa que não tem variação de tom de voz, entendeu? E aí aqui, por exemplo, você vai mandar um áudio para o cliente, imagina só. Oi, João, bom dia, eu tô entrando em contato para saber a respeito daquela proposta que eu te enviei. Tá vendo? Não tem variação vocal, não tem do tom de voz, não tem a articulação, a pessoa não tá falando com vontade, não tem nenhuma energia. Aqui no tom de voz envolve muita energia também, tá? Gente, vendedor que não tem entusiasmo, meu amigo, ele é uma pessoa que vai vender muito menos do que aquele outro que tem. Não tem, isso é indiscutível, tá? Então o que você vai fazer? Você vai moldar o seu tom de voz. Oi, João, bom dia, tudo bem? Aqui nós conversamos na semana passada a respeito da proposta, você me pediu para entrar em contato hoje. Você tá vendo que vai mudando um pouquinho? E isso você vai observar que na abordagem você tem um tom de voz mais animado. Oi, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Animado, tá vendo? Simpático. A simpatia é fundamental. Agora, quando você vai fazer uma sondagem, as sondagens são as perguntas que você faz para o cliente. A sondagem já tem que ser um pouco mais ali de tom curioso. É mesmo? Me explica melhor. Você tá vendo que é um tom de curiosidade que eu coloco no meu tom de voz? Agora, quando eu estou quebrando uma objeção, aí sim o meu tom de voz tem que ser mais firme. Como que eu vou quebrar uma objeção com um tom de voz lá animadinho, simpático, sorrindo? Não, não é bem assim. Eu vou precisar de um pouco mais de seriedade para quebrar uma objeção, para ir para um fechamento de venda. E isso daqui você vai moldando junto com a sua velocidade da fala também. A velocidade, ela conta muito. Tem gente que fala tão rápido que vai atropelando as palavras. E tem gente que também fala muito devagar e às vezes fala baixo, devagar, não tem entonação vocal. Conversar com uma pessoa desse jeito, comprar de uma pessoa desse jeito, é bem complicado, é bem desafiador, tá? Então, a sua velocidade da fala será de acordo com a do que o seu cliente é. O seu cliente conversa mais rápido, você vai aumentar a velocidade. Ele fala mais devagar, você dá uma segurada aí na empolgação e diminui um pouco da velocidade. Agora, gente, para melhorar comunicação, não tem outro caminho, você tem que ter um bom repertório. Repertório é fundamental, eu falo isso muito com os meus alunos. Inclusive, eu recebi um feedback essa semana de uma aluna que ela falou comigo, Carol, eu morria de vergonha de gravar vídeos, eu morria de vergonha de fazer ligação na frente das pessoas. Quando eu tinha que apresentar o meu produto para um cliente que ele chamava, às vezes, o sócio, a esposa, eu ficava morrendo de medo e hoje eu me sinto muito mais confiante. Porque ela aprendeu lá no Neurovendas, inclusive, a gente tem um workshop completo dentro do Neurovendas, que é o workshop A Comunicação que Vende. O Neurovendas é a minha metodologia completa, com mais de 160 aulas e mentoria comigo todo mês. E comunicação é algo que eu bato muito, muito na tecla com os meus alunos. Porque não existe bom vendedor que é um péssimo comunicador, não faz sentido. Mas, entretanto, não é todo mundo que se comunica bem que vende também, porque tem que ter técnica de venda, tá vendo? Se você ainda não é meu aluno e realmente quer aprender de uma forma muito mais profunda sobre vendas, eu vou deixar para você aqui abaixo o link da lista de espera, o grupo de pré-inscrição. É um grupo do WhatsApp que quando eu abro vagas, eu libero os melhores bônus, as melhores condições lá. O único problema é que eu abro vagas pouquíssimas vezes ao ano e deixo aberto pouco tempo. Então se inscreve aqui no link que eu vou deixar abaixo para você, tá? Carol, e como que eu faço para melhorar o meu repertório? A gente melhora repertório, não tem outro jeito, com conhecimento, tá? Então, livros, curso, você tem que sair da sua bolha, você tem que conversar com mais pessoas. E o repertório, ele vem de palavras que você aprende com outras pessoas. Sabe, não é só vídeo, entendeu? Não é só um vídeo do Instagram, vídeo de TikTok que vai melhorar o seu repertório. Você tem que treinar com intenção. Porque, Carol, mas repetição vai adiantar? Não adianta, porque você fala desde quando você tem 2, 3 anos de idade.
Se fosse para falar bem, você já tava falando, né? Não, você fala todo dia. Repetição não é o suficiente. Você tem que ter intencionalidade e você precisa de treinar mesmo, tá? O que é intencionalidade? Começar a observar você. Observa a maneira que você está conversando com o cliente, escuta o seu áudio ali novamente. Se for necessário, até se grava, sabe? Gente, não tem nada nessa vida que quando a gente coloca a nossa intenção de melhoria que a gente não melhora. Ninguém nasce de um jeito e precisa de morrer do mesmo jeito, não. Pode ter certeza disso, tá? Só que a comunicação, ela não é só verbal, né? Ela vem o quesito de postura, de posicionamento também. Depois, se você quiser, até coloca aqui pra mim nos comentários se você acha necessário eu gravar um vídeo sobre linguagem não verbal em vendas, que aí eu posso te ensinar várias coisas sobre isso também. E aí, esse repertório, você vai perceber que vai melhorar as palavras e vai melhorar também, às vezes, vício de linguagem que você tem. Tá vendo? Você tem que começar a observar você. Porque se você tem vício de linguagem, você tá deixando o seu vocabulário pobre. Imagina aquela pessoa que toda frase que ela termina, ela fala né, isso, sabe? Você tem que tirar esses vícios de linguagem, porque aí deixa o seu vocabulário melhor também. Começa a se observar em relação a isso, tá? Principalmente aí o né, não é? E outra coisa também, a pausa é fundamental. Pausa, silêncio, isso daí é uma comunicação universal que todo mundo tem que dominar muito bem. Porque às vezes a gente quer falar e os momentos certos de pausa, você acaba atropelando o seu cliente e você não tem escuta ativa. Quem não tem escuta ativa vende muito menos. Então treina silêncio, treina as pausas nos momentos estratégicos. E assim, gente, esses detalhes que são, é a pausa, é o entusiasmo, é o sorriso na fala. A pessoa que conversa, sabe, com aquela cara fechada também. Eu era muito assim. E isso eu fui melhorando com o tempo. Porque às vezes eu vi um vídeo meu que eu estava ministrando uma palestra e eu falava, gente, parece que eu tô com a cara fechada, que eu tô nervosa e não é bem isso, né? Mas, mais uma vez, meu objetivo era de melhorar. Então eu fui colocando intencionalidade naquilo. Então o sorriso na fala, o entusiasmo, sabe? Tudo que a gente quer melhorar, a gente consegue. E comunicação coloca na sua cabeça. Ela é treino e intencionalidade. A partir de agora, eu quero que você saia daqui já colocando isso em prática. Não quero que seja mais um vídeo que você simplesmente assistiu, não. Eu quero ver você vendendo e vendendo pra caramba.